Olá, seja bem-vindo a mais uma aula deste curso. Que bom que você está aqui. Nesta aula nós vamos falar sobre a obra, a pessoa do Espírito Santo e as suas manifestações. A primeira questão que vem à tona agora é: quais são as atividades distintas do Espírito Santo na história da Bíblia? Bom, a obra do Espírito Santo consiste em manifestar a presença ativa de Deus no mundo, em especial na igreja. Isso indica que o Espírito Santo é um membro da Trindade, que as Escrituras com mais frequência representam como aquele que está presente para fazer a obra de Deus no mundo. Embora isso seja real até certo ponto através de toda a Bíblia, é particularmente verdadeiro na era da Nova Aliança. No Antigo Testamento, a presença de Deus muitas vezes foi manifestada na glória de Deus e nas teofanias, nos evangelhos. O próprio Jesus manifestou a presença de Deus entre os homens. Mas depois que Jesus subiu ao céu e de contínuo, através de toda a era da igreja, o Espírito Santo é agora a principal manifestação da presença da Trindade entre nós. Ele é o que está presente de modo mais proeminente entre nós agora. Agora, o Espírito Santo no Antigo Testamento, como seria isso? Me explica mais, você pode perguntar. Vamos lá. No Antigo Testamento, o Espírito Santo muitas vezes capacitava as pessoas para o serviço especial. Ele capacitou Josué com habilidades de liderança e sabedoria e deu poder aos juízes para libertar Israel de seus opressores. O Espírito Santo também protegeu o povo de Deus e capacitou para vencer seus inimigos. Por fim, o Antigo Testamento predisse o tempo em que o Espírito Santo ungiria um Messias servo em grande plenitude e poder. Antes de encerrar essa discussão sobre a capacitação pelo Espírito Santo no Antigo Testamento, devemos observar que às vezes se diz que não havia nenhuma obra do Espírito Santo dentro das pessoas no Antigo Testamento. Essa ideia tem sido inferida principalmente das palavras de Jesus em seus discípulos em João capítulo 14, 16. O texto diz assim: Ele habita convosco e estará entre vós. O Espírito Santo ainda não tinha chegado dentro deles do modo pelo qual Deus havia prometido colocá-lo dentro do seu povo quando viesse a nova aliança. Nem o Espírito Santo havia sido derramado com grande abundância e plenitude que caracterizaria a era da nova aliança. Nesse sentido poderoso da nova aliança, o Espírito Santo ainda não estava operando dentro dos discípulos. Vamos observar agora o Espírito Santo no Novo Testamento. A obra capacitadora do Espírito Santo no Novo Testamento é vista primeiro de modo pleno na unção e capacitação de Jesus como Messias. O Espírito Santo desceu sobre Jesus por ocasião do seu batismo. Você confirma isso em Mateus capítulo 3, Marcos capítulo 1, de verso 11. João Batista disse: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Portanto, Jesus foi para a tentação do deserto, cheio do Espírito Santo. E depois de sua tentação, no início do seu ministério, Jesus, no poder do Espírito Santo, ele regressou para a Galiléia. O Espírito Santo também capacitou os discípulos de Jesus para o ministério. Jesus tinha prometido: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Outro aspecto da obra do Espírito Santo, em que ele concede aos cristãos o poder para o serviço, é a capacitação do povo para vencer a oposição espiritual, a pregação do Evangelho e a obra de Deus na vida das pessoas. Esse poder na guerra espiritual foi visto primeiro na vida de Jesus, que disse: Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Bom, eu quero falar agora de algo extraordinário que aconteceu. Isso está registrado em Atos capítulo 2. Posso ler com você? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu
toda a casa onde estavam sentados. Cumpriu-se o dia do Pentecostes. Vamos entender isso aqui agora. A palavra Pentecostes significa 50º dia. Pentecostes era a festa que acontecia 50 dias após o sábado da semana da Páscoa. Está em Levítico capítulo 23, verso 15 e 16. Cristo ressuscitou como as primícias dos que dormem e durante 40 dias deu provas incontestáveis de sua ressurreição, com várias aparições a seus discípulos. 10 dias após a ascensão, o Espírito Santo foi derramado no Pentecostes. O Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. Tinham 120 discípulos que estavam congregando no cenáculo em unânime e perseverante oração, quando de repente o Espírito Santo veio e foi derramado sobre eles. Eles estavam fundamentados na promessa do Pai, anunciada por Jesus. Havia no coração deles a expectativa do revestimento de poder. Todos estavam no mesmo lugar, com o mesmo propósito, buscando o mesmo revestimento do Espírito. O derramamento do Espírito Santo, Lucas registra que houve uma descida do Espírito Santo com as seguintes palavras: de repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu a casa onde estavam assentados. Então apareceram dentre eles línguas como de fogo e repousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito e passaram a falar em outras línguas. Vamos lá. O derramamento do Espírito Santo foi um fenômeno celestial. Não foi algo produzido, ensaiado, fabricado. Aconteceu algo verdadeiramente do céu. A Bíblia nos mostra que foi incontestável, irresistível, soberano. Ninguém pôde produzi-lo. Foi eficaz. Ninguém pôde desfazer seus resultados. Foi definitivo. Ele veio para ficar para sempre com a igreja. Aquilo que aqui se denomina ficar cheio também é chamado de batismo, derramamento e recebimento. O texto nos informa que todos estavam reunidos no mesmo lugar. O termo todos, que aparece mais de uma vez no versículo 4, deve ser entendido no sentido de que não só os 12 estão presentes, mas também as mulheres e outros discípulos mencionados no verso 13 e 15. Foi sobre todos esses, e não só sobre os 12, que o Espírito desceu. Agora, alguns fatos nos chamam a atenção aqui. Primeiro que o derramamento do Espírito Santo veio como um som. Não foi um barulho, uma algazarra, ou uma falta de ordem ou histeria, mas um som do céu. A palavra grega aqui, ekos, é a mesma usada em Lucas para descrever o estrondo do mar. O derramamento do Espírito Santo foi um acontecimento audível, verificável, público, reverberando sua influência na sociedade. Esse impacto atraiu uma grande multidão para ouvir a palavra. Aconteceu também como um vento. O vento é o símbolo do Espírito Santo. O Espírito veio em forma de vento para mostrar sua soberania, liberdade e inescrutabilidade. Assim como o vento é livre, o Espírito sopra onde quer, da mesma forma que em quem quer. O Espírito sopra onde jamais sopraríamos e deixa de soprar onde gostaríamos que ele soprasse. Como o vento, o Espírito é soberano e ele sopra irresistivelmente. O chamado de Deus é irresistível, a sua graça é eficaz. O Espírito sopra no templo, na rua, no hospital, no campo, na cidade, nos ermos da terra e nos antros do pecado. Quando ele sopra, ninguém pode detê-lo. Os homens podem até medir a velocidade do vento, mas não podem mudar o seu curso. Como o vento, o Espírito também é misterioso. Ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Seu curso é livre, soberano. Deus não se submete à agenda dos homens, nem se deixa domesticar. O Pentecostes foi o derramamento do Espírito Santo. E esse derramamento, ele veio também como línguas de fogo. Vamos entender isso? Há muito misticismo sobre a palavra fogo. Deus se manifestou a Moisés na sarça em que o fogo ardia e não se consumia. Quando Salomão consagrou
o templo ao Senhor, ele desceu fogo do céu. No Carmelo, Elias orou e o fogo desceu. Deus é fogo, sua palavra é fogo. Ele faz dos seus ministros labaredas de fogo. Jesus batizava com fogo e o Espírito desceu em línguas como de fogo. O fogo ilumina, purifica, aquece, alastra. Jesus veio para lançar fogo sobre a terra. Hoje, muitas vezes a igreja está fria. Parece mais uma geladeira a conservar intacto seu religiosismo do que uma fogueira para inflamar corações. Muitos crentes parecem mais como uma barra de gelo do que uma labareda de fogo. Certa vez, alguém perguntou para D.L. Moody: como poderemos experimentar um reavivamento na igreja? Ele respondeu assim: acenda uma fogueira no púlpito. Quando os gravetos secos pegam fogo, até a lenha verde começa a arder. John Wesley diz: ponha fogo no seu sermão, ou ponha o seu sermão no fogo. O derramamento do Espírito Santo também traz uma experiência pessoal de enchimento para aqueles que são crentes em Cristo Jesus. Aqueles discípulos já eram salvos. 3 vezes Jesus havia deixado isso claro. De acordo com a teologia de Paulo, se eles já eram salvos, já tinham o Espírito Santo. Pois o apóstolo escreveu: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Jesus disse: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Além dele já ter o Espírito Santo, após a sua ressurreição, Jesus ainda soprou sobre eles o Espírito e disse: receberei o Espírito Santo. Mas, a despeito de serem regenerados pelo Espírito e de receberem o sopro do Espírito, eles ainda não estavam cheios do Espírito. Uma coisa é ter o Espírito Santo, outra é o Espírito Santo ter alguém. Uma coisa é ser habitado pelo Espírito, a outra é ser cheio do Espírito. Uma coisa é ter o Espírito presente, outra coisa é tê-lo como presidente. E você, tem o Espírito? Está cheio do Espírito? A experiência da plenitude, ela é pessoal. O Espírito desce sobre cada um individualmente. Cada um vive sua própria experiência. Ninguém precisa pedir como as virgens nécias do azeite emprestado. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Eles também foram, como prova disso, enchidos com os dons do Espírito Santo, que é propósito específico do evento narrado nesse texto. Agora aconteceu uma coisa também. Eu quero desvendar uma coisa importante que está confundindo muitos cristãos. Eu quero falar sobre o fenômeno das línguas. Há muito misticismo em cima disso. Vamos lá. O derramamento do Espírito Santo produziu o fenômeno das línguas. O Pentecostes foi o oposto de Babel. Em Babel, as línguas eram inteligíveis. No Pentecostes, não houve necessidade de interpretação. Em Babel, houve dispersão. No Pentecostes, ajuntamento. Babel foi resultado de rebeldia contra Deus. Pentecostes, fruto da oração perseverante a Deus. Em Babel, os homens enalteciam seu próprio nome. No Pentecostes, sobre as grandezas de Deus. John Stott fala uma coisa interessante. Em Babel, a terra orgulhosamente tentou subir ao céu, enquanto Jerusalém, o céu humildemente desceu à terra. Lucas destaca a natureza internacional da multidão poliglota reunida ao redor dos 120 discípulos que foram cheios do Espírito Santo. Eram judeus, homens piedosos, e todos estavam habitando em Jerusalém. Mas eles não tinham nascido naquela cidade, vinham da dispersão de todas as nações debaixo do céu. Eu preciso aqui destacar alguns fatos importantes. Primeiro que o milagre das línguas. No Pentecostes, Deus rompeu a barreira da língua e os judeus de diversas partes do mundo puderam ouvir os discípulos falando em sua própria língua materna. Em outras, as línguas eram dialetos conhecidos e falados pelos judeus que habitavam em diversas regiões do império e estavam em Jerusalém por ocasião da festa. O apóstolo Pedro aborda a questão da glossolalia de Atos e diz que não foi uma consequência de uma intoxicação ou embriaguez.
A glossolalia de Atos 2 foi um fenômeno tanto de fala como de audição. Não foram sons incoerentes, mas uma habilidade sobrenatural para falar em línguas reconhecíveis. Assim, essa expressão outras línguas poderiam ser traduzidas por línguas diferentes da sua língua materna. Os discípulos falaram línguas que ainda não haviam aprendido. O termo grego traduzido por língua em Atos 2:6 é dialectos e refere à linguagem ou dialeto de um país ou região. Mas nós precisamos entender algumas razões. As línguas em Atos eram pregação, ou seja, os discípulos falavam aos homens. Já as línguas em Coríntios, não se esqueça disso, eram oração, ou seja, os crentes falavam a Deus. Desta forma, estas línguas eram diferentes quanto ao seu endereçamento. Então, as línguas em Atos eram entendidas pelos diversos grupos linguísticos de judeus que habitavam em Jerusalém, enquanto em 1 Coríntios as línguas eram ininteligíveis e existia a necessidade de um intérprete para traduzi-las. Consequentemente, elas eram diferentes também quanto ao caráter. As línguas em Atos eram dialetos, ou seja, línguas faladas e entendidas pelos vários povos que estavam em Jerusalém, ao passo que em 1 Coríntios, quem falava em línguas proferia mistérios e ninguém podia entender. Então, as línguas em Atos não precisavam de intérprete, pois cada um ouvia falar em sua própria língua, enquanto em 1 Coríntios, até quem fala não entende o que fala, a não ser que tenha também o dom da interpretação. Espero que você tenha gostado desta aula. Espero você na próxima aula. Até lá!